Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa liturgia vem nos falar sobre o fazer por merecer. Deus nos dá essa condição de podermos ter uma vida, para poder vivermos durante essa trajetória com as pessoas, com os nossos amigos, para fazermos por merecer. Nós temos que receber o reino dos céus no final dessa trajetória. E para recebermos o reino dos céus, temos que cumprir certos quesitos e certas regras nessa vida. Quem desrespeita as regras, a gente sabe muito bem que é um pecador. É aquele que infringe regras que não alcança os objetivos da sua vida. Exemplos, a gente tem uma infinidade deles, até mesmo nas simples coisas da vida. Às vezes temos os sonhos e os planos de alcançar os nossos objetivos no plano terrestre, e nós não alcançamos exatamente porque não fazemos por merecer. Infringimos as regras e não cumprimos com aquilo que nós gostaríamos de ter. Um exemplo que a gente pode dar aqui, às vezes, é quando as pessoas querem alguma coisa na vida. Às vezes quer ter um veículo, quer ter uma casa própria, quer ter um relacionamento. Mas, se a gente estudar a vida daquela pessoa, ela não faz por merecer as conquistas da vida. Quer ter um carro, mas não trabalha e nem quer trabalhar para ter um carro. Quer ter um relacionamento, mas é uma pessoa que é ignorante, maltrata as pessoas, não sabe ser respeitável com as pessoas. E fica desejando as coisas para a sua vida. O fato é que Deus é amor, constante amor, e nos dá o direito até de ter essa oportunidade de mostrarmos que somos também seus imitadores, que somos amor na vida dos nossos irmãos. E ainda assim, as pessoas escolhem viver o pecado, escolhem viver as coisas erradas da vida. Aqueles que conseguem trilhar os caminhos de Deus, a gente percebe muito bem que conseguem alcançar os seus objetivos, conseguem viver aquilo que Deus as convida a viver. Exemplos nós podemos citar a Maria de Nazaré, que Deus colocou na vida dela alguns planos e ela obedeceu, respeitou, foi fiel e assim, como sabemos muito bem, teve graças aos olhos de Deus. E tendo graças aos olhos de Deus, está junto com Deus, está vivendo no paraíso junto com Deus Pai para poder cumprir aquilo que Deus espera para a vida dela. O fato é que nós, hoje, principalmente nos tempos de hoje, nós não conseguimos aceitar regras. Nós queremos ditar as nossas próprias regras e não aceitamos que as pessoas imponham regras para a nossa vida. Hoje, existe até mesmo a questão aí que a gente ouve muito da lacração, das pessoas destruírem a vida do outro, impondo as suas próprias regras. E esquecem que até elas são pecadoras, que elas também cometem seus pecados, que o politicamente correto não existe, mas que nós temos é que tentar cumprir regras, respeitar as leis, mas não precisamos de punir as pessoas com o ódio por causa disso, porque somos todos pecadores e todos cometemos erros. Se queremos ser felizes e viver a harmonia do amor que Deus nos convida a viver, a primeira coisa que nós temos que compreender e aceitar para a nossa vida é a flexibilidade do amor e da tolerância, aprender a perdoar no nosso irmão. Porque é aprendendo a perdoar que nós nos aproximaremos mais fácil desse convite que Deus nos faz. A nossa leitura de hoje vem nos mostrar exatamente diante de Cristo uma mulher que diz que agradece a Deus pelo ventre que gerou Jesus. Está certíssimo isso. Mas nós temos que, acima de qualquer coisa, agradecer a nossa vida, agradecer quem gerou as pessoas que nós amamos, mas temos que ter o mesmo comportamento que Cristo teve, que é de viver o amor. Porque essa trajetória de vida em que nós temos nesse plano terrestre é exatamente para nos prepararmos para merecermos o reino dos céus. Fazer por merecer. Então, agradeça sim. Isso é algo que faz parte da nossa vida. Mas muito mais do que isso, o que Deus espera de cada um de nós
é o respeito às regras, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Se embasando na sua fé, fortalecendo o seu espírito, buscando dia após dia ser uma pessoa melhor para viver no reino dos céus. De que adianta agradecer pelo ventre de sua mãe, agradecer pelas pessoas que você tem, se você é um pecador e não estará no reino dos céus junto com as pessoas que você ama e que você espera viver junto para o resto de suas vidas. No mais, esse é o nosso aprendizado hoje, da nossa liturgia da palavra, que é: faça por merecer. Se você quer o reino dos céus, faça por merecer. Isso serve até para as regras do mundo. Quer ter o seu carro, quer ter sua casa, faça por merecer. Nunca desrespeite as regras de Deus. Tenha seu carro, respeite o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo. Não roube, não maltrate, não pise nas pessoas, faça o correto. Faça por merecer. No mais, vamos passar para os comentários do vídeo de ontem. Os comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui o da Luzanira Maria, que nos mandou: bom dia, missionário, bom dia a todos do canal. Rogo a Deus e ao Divino Espírito Santo a graça de afastar-me do pecado. Que todos nós tenhamos uma vida plena em Deus, nosso Senhor, e que Jesus derrame bênçãos de cura em sua tia. Abençoada sexta-feira a todos nós. Que assim seja, e realmente Deus só derrama graças e bênçãos principalmente para aqueles que estão respeitando as suas regras, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Pecadores todos nós somos, todos nós descumprimos leis. Há dias que a gente não está muito bem, acaba cometendo pecados, acaba estando num estado de espírito fraco, e há dias em que a gente está mais forte e não cai facilmente em tentação. Então a nossa preocupação tem que estar principalmente nos momentos em que a gente fraqueja, porque é quando a gente fraqueja que a gente pode tropeçar. Quando a gente está feliz, está tudo indo muito bem, dificilmente a gente irá fraquejar. Não quer dizer que nós não iremos fraquejar. Um bom exemplo que a gente pode dar, às vezes, é quando a gente está muito feliz por ter muito dinheiro na nossa vida. E isso já é uma atitude de fraquejamento, porque quando a gente está muito feliz por ter bens materiais, é sinal que a gente está valorizando mais a carne do que o espírito. E a gente sabe também que o dinheiro é algo corruptível, que faz a gente cometer pecados. Se a gente tem dinheiro para poder pagar por um pecado, a gente vai pagar por ele. Então, esse tipo de felicidade é perigosa, mas quando a gente está feliz, está respeitando as leis de Deus, está nos caminhos de Deus, é mais difícil a gente cair em tentação nas nossas alegrias. Mas nas nossas tristezas é que é arriscado, porque é nas tristezas que nós tropeçamos mais do que nas alegrias. E é nas tristezas que nós mais procuramos Deus também. Nas alegrias dificilmente nós procuramos Deus. Nas tristezas, geralmente é a hora que a gente procura a Deus. E quando Deus não atende às nossas necessidades, que a gente pede a Ele, e isso não acontece, é que a gente começa a tropeçar, porque a gente começa a dizer que Deus não está nos ouvindo, que não está fazendo a sua parte em nos amar. E a gente tem que compreender que a gente geralmente nem faz a nossa parte no amor que nós temos que dar a Deus, e às vezes cobramos de Deus algo que nós não fazemos. E às vezes as coisas não acontecem exatamente por isso, para a gente aprender a se tornar mais forte, para às vezes dar um ensinamento na vida da gente. Às vezes somos orgulhosos demais e as coisas não acontecem exatamente pelo orgulho que a gente tem. E não porque Deus não irá fazer por nós, mas pelo pecado que há dentro de nós. E mesmo que a gente esteja nos caminhos de Deus, dentro da igreja, fazendo o possível para entregar a nossa vida a Deus, às vezes há dentro de nós algum pecado que precisa ser transformado em amor. E Deus às vezes deixa de agir, de fazer as suas manifestações na vida da pessoa, exatamente para que haja essa conversão. Um exemplo, a gente às vezes vê que a pessoa pede algo a Deus, uma cura de algo, de uma bênção de alguma coisa, mas
ele não é a hora ainda dele receber aquela cura e aquela bênção, exatamente porque ele ainda não aprendeu a lidar com as pessoas. Às vezes é uma pessoa ruim, uma pessoa maldosa, e quer pedir a Deus sem transformar o seu coração num coração voltado ao Espírito Santo. É necessário um espírito puro e limpo para que as graças aconteçam. Então, a primeira coisa é o arrependimento. A história do filho pródigo é um bom exemplo. Se arrependeu de ter cometido seus pecados, teve o coração puro exatamente pelo arrependimento. Uma das chaves importantíssimas para lavar o nosso espírito, purificá-lo da forma mais rápida possível, é através do banho do arrependimento. Se banhe de arrependimento e as graças acontecerão, tudo vai acontecer na nossa vida. A Doreci Nascimento nos mandou: bom dia, missionário. Muito bom dia, Doreci. Deus abençoe todos do canal. Deus, nosso Pai, perdoa nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, nosso Salvador, um grande abraço a Doreci. Que Deus te abençoe. A Odete Sobral nos mandou: que o Senhor nos ajude a expulsar nossos demônios. Bom dia, missionário e todos do canal. A paz esteja com todos nós. Abençoada sexta-feira. Amém. Realmente, todos nós temos um demônio dentro da gente. Os demônios que há dentro de cada um de nós, a gente tem que reconhecê-los. Às vezes nós somos homofóbicos, discriminamos as pessoas, somos racistas, somos egoístas, tem tanta coisa, fofoqueiros, gananciosos. Então, pecado é que não falta, e cada pecado é sinal que há um demônio cutucando a gente ali dentro para a gente viver as coisas erradas. E nós temos que colocar na nossa frente as regras de Deus, tentar ao máximo não tropeçar, não cometer erros, e assim servir a Deus e afastar das nossas vidas tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que tenta fazer a gente se corromper dos valores que Deus nos convida a viver. A Milena Aparecida nos mandou um amém. Um grande abraço a Milena, que a paz esteja contigo. A Márcia Souza nos mandou: boa noite, missionário e todos. Eu sempre sinto a presença do Espírito Santo. Deus nos ama de tal maneira que nos deu o seu Filho, para nos perdoar e nos abençoar todos os minutos. Eu te amo, meu Salvador. Exatamente, Márcia Souza. A gente tem que sempre render glórias, louvores a Deus, ao seu Filho Jesus e ao Espírito Santo, porque somos criação de Deus, somos a imagem e semelhança de Deus e só temos a agradecer. Certíssimo? Para tudo que a gente faz nessa vida, até para as coisas ruins, como Jó fez, louve e agradeça a Deus, porque Ele é nosso Criador. Essa é a nossa oportunidade de mostrar a Deus o quanto o amamos, mesmo na alegria, na tristeza, como nos casamentos que a gente ouve isso, né? No amor, eu juro amar, respeitar e ser fiel, que são as 3 regras básicas para manter um bom relacionamento. E em todas as condições, que tanto nas condições ruins, que é na pobreza, na tristeza e na doença, quanto na saúde, na alegria e na riqueza. Então, a gente tem que mostrar a Deus como a gente mostra para os nossos companheiros, o nosso relacionamento, que a gente ama sobre todas as coisas. Então, a gente tem que colocar Deus sempre à frente. Amá-lo, respeitar e ser fiel a Deus em primeiro lugar. Logo em sequência, os nossos irmãos, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, seus amigos e até os seus inimigos. Vamos continuar aqui. A Milena também nos mandou um amém, Senhor, que assim seja. Um grande abraço para a Milena. A Astéria Maria nos mandou: olá, boa tarde, missionário, que Deus te ilumine sempre. Obrigado pelo carinho, José Antelmo. E as amigas e amigos do canal. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, e um forte abraço a todos. A Doreci falou do abraço, e eu convido a marcarmos um encontro, não agora, mas se programar para depois. Eu moro em São Paulo, Afonso, e a gente pode ir se organizando e marcar um lugar que seja bom para aqueles para se encontrar. Um grande abraço. Exatamente, José Antelmo. Às vezes a gente consegue aí marcar, seja uma caravana para Aparecida do Norte, seja para algum evento aqui nas proximidades. A gente tem que avaliar muito. Isso é uma coisa que já
tem que brotar, plantar a sementinha para brotar a ideia. É claro que a gente sabe também que é um pouco complicado para todas as pessoas, né? Que todo mundo tem uma vida, um ciclo, né? Então, às vezes fica um pouco complicado. Eu mesmo tenho uma vida até um pouco turbulenta, um pouco corrida, que tenho que fazer meus vídeos aqui, tenho que estudar, tenho que trabalhar, tenho que ter uma vida social normal como todo mundo. Então, acabo tendo um ciclo de compromissos que dificulta um pouco, mas a gente tem que plantar a sementinha para ver as possibilidades. Havendo as possibilidades, como aconteceu no meio desse ano, eu viajei, fui para uma região e fiz, mesmo que a região não tinha lá, sinal de internet era dificílimo, e a gente ainda conseguiu fazer os nossos vídeos, mandar, conseguimos aproveitar com os nossos familiares ali, curtir com as pessoas. Então, a gente tem que criar as possibilidades, fazer o possível para acontecer. Você está fazendo certíssimo. Se houver uma possibilidade, depois que passar essa pandemia, a gente marcar aí para poder encontrar em algum lugar, em algum evento, ou até mesmo combinarmos, né, alguma coisa para poder nos conhecermos, viver essa fraternidade. A Célia Maria também aqui nos mandou: olá, boa tarde, missionário Wagner, tudo bem com você e a família? Que Deus abençoe sempre. Eu, José Antelmo, esposo da Célia Maria. Boa tarde, missionário Wagner, a todos os amigos do canal. Obrigado, Odete Sobral, Doreci Nascimento, abençoe sempre. Obrigado pela preocupação, José Antelmo. Eu estou bem, levando a vida um pouco esses dias, que eu estou um pouco, não sei o que, tenho que consultar, mas é dor de cabeça constante, talvez seja resfriado ou algo parecido, mas no geral eu estou bem. Como havia dito o pessoal esses dias atrás, havia feito uma extração de um dente, já estou trabalhando normalmente, tenho um ciclo, a vida natural como qualquer outra pessoa. O que sinto um pouco de falta é de ver meus familiares, ver minha mãe, ver meu pai, meus irmãos. Tem uma irmã minha que mora fora do país, sinto falta de conversar com ela. Ela é muito alegre, muito, como eu diria a palavra correta, extrovertida. É muito bom conversar com ela, traz uma alegria muito grande. E tem uma outra também que mora aqui perto de mim, talvez uma das grandes amizades que eu tenho na vida. Ela se chama Adriana, gosto muito dela, muito mesmo. É uma pessoa que vou carregar como uma pessoa especial para minha vida até a minha morte. Tem mais irmãos também, tem outro irmão meu que era muito amigo dele, mas depois que se casou, ele teve que seguir a sua história. Isso é natural, é como acontece. Então, ele tem agora as obrigações dele com a família dele, mas sinto muita falta de conversar com ele. E tem um mais jovem, que rapaz trabalhador. Ele não tem tempo ruim com ele, é muito bom estar perto dele, ele é motivador, cria ideias o tempo todo, sempre incentivando as pessoas. Às vezes alguém está desempregado, ele fala, não, vamos correr atrás, e ele corre atrás para ajudar as pessoas. Muito caridoso mesmo. Então, eu sou de uma família que vive as graças de Deus. É uma família que tudo de bom tem acontecido, nada de ruim abate a nossa família. E quando as coisas ruins abatem a nossa família, geralmente a gente se apoia. Então, é tudo muito brando, é tudo muito tranquilo. Os sofrimentos são tranquilos, exatamente porque a gente se apoia e a gente está sempre junto. Mesmo distante, igual eu tenho pouco contato com a minha família ultimamente, a gente quando se encontra é como se não tivesse ficado tanto tempo longe, porque há uma amizade muito forte, um vínculo de amor que foi construído através dos pais, né? Meu pai e minha mãe sempre nos ensinaram a fraternidade, a vivermos juntos, a sabermos dividir, a viver o koinonia que a gente conhece na palavra de Deus, né? Que é a comunhão. Por isso, a gente sempre está bem. Mas muito obrigado pela preocupação e um grande abraço, José Antelmo. A Doreci Nascimento, bom dia. Ontem eu digitei errado. Cada vez que a gente reza uma Ave Maria, a gente dá um tapa na cara do diabo. Exatamente, Doreci. A Ave Maria é a intercessão que a gente faz a Maria para se aproximar de Deus. É sinal que nós estamos com a fé direcionada
ao amor de Deus. Nós queremos ser ajudados e queremos ser salvos. Acima disso tudo, até a nossa palavra fala hoje, nós temos que cumprir a palavra de Deus. Não adianta interceder, não adianta pedir a Deus se você não faz a sua parte. Então, faça a sua parte, que Deus te ajudará. A Luzanira Maria nos mandou que Deus dê a paz, que nos dê, que nós e nossa família e o mundo precisa. Que o Espírito Santo nos dê a graça. Amém. Que assim seja. Um grande abraço a Luzanira Maria, que Deus te abençoe. E peço aqui que todos coloquem em oração cada necessidade pessoal de cada irmão que está assistindo aos nossos vídeos, que está vivendo esses momentos de dificuldade em função da nossa pandemia aí, do mundial, né? A pandemia mundial, que estão passando suas dificuldades também de fim de relacionamentos. Recentemente conheci uma pessoa que está sofrendo muito pelo fim do seu relacionamento. Às vezes a gente sabe a fórmula correta para resolver o problema, mas não cabe na vida do outro. Ele não aceita aquilo para a vida dele. Às vezes algumas pessoas acreditam que quando perde alguém, ainda que seja em vida, que essa pessoa que eu conheço perdeu o relacionamento porque a sua esposa não quis mais o relacionamento com ele. Terminou com ele, se separou, saiu de casa e ele está sem chão, perdeu a sua paz. E é triste, a gente vê que a pessoa perde a orientação espiritual total. Ela julga a Deus, castiga a Deus, achando que a culpa é de Deus, a pessoa ter ido embora, por ele ter feito tudo certo, por ser um cara que está na igreja, buscando. Isso não tem nada a ver com isso. A gente tem que compreender que relacionamentos já é difícil a simples convivência entre duas pessoas. Então, o fato de você ter um bom relacionamento com a outra pessoa são frutos que você vai construindo aos poucos. Mesmo que você faça tudo certo, ainda assim pode dar errado, porque o outro é livre para fazer as suas escolhas. A questão de Deus nos dar a liberdade de fazermos as nossas próprias escolhas faz com que nós possamos sofrer essa condição. É como Jesus escolheu Judas Iscariotes para fazer parte da sua equipe para evangelizar. Jesus sabia que isso aconteceria, da traição. Mas a gente tem que compreender que há possibilidades de acontecer isso. Até mesmo com Cristo aconteceu, e Cristo não estava se martirizando porque Judas iria o trair. Porque era necessário que alguém o traísse, para que se cumprisse as profecias, para nos mostrar que exatamente acontecem coisas desse tipo, que às vezes os que comem a nossa mesa nos traem, que as pessoas que nós amamos irão nos decepcionar. Agora, nós temos que compreender que há dois caminhos. Um exemplo de Pedro. Pedro traiu Jesus ao negá-lo 3 vezes. E ele escolheu o caminho de se arrepender e de tocar a vida para frente e servir a Jesus. E existem pessoas que preferem fazer como Judas, que cometeu o seu pecado, traiu Jesus com um beijo por causa de dinheiro, e ao invés de tocar sua vida para frente e se arrepender, preferiu cometer um pecado contra o Espírito Santo, que é retirar a própria vida. Então a gente tem que fazer as escolhas certas. Tudo que Cristo fez aqui é para algum aprendizado para a gente. E as traições, a gente vê aí um exemplo bom de aprendizado em relação à traição. Cristo havia falado, era melhor que ele não tivesse nascido do que trair o Filho de Deus. Então ele traiu, a questão dele, era melhor ele não ter nascido exatamente por ele ter blasfemado contra o Espírito Santo durante a sua morte. Ele cometeu um crime contra o Espírito Santo. Então a gente tem que fazer escolhas corretas. Se você terminou um relacionamento, compreenda que as pessoas são livres para fazer as suas próprias escolhas, e às vezes não é culpa da gente. A gente pode fazer tudo certo, que as coisas ruins vão acontecer. Exemplo é Jó, fazia tudo certo, andava nos caminhos de Deus, servia a Deus, daqui a pouco tudo desmoronou. Ele culpou a Deus por isso? Não culpou a Deus por isso. Então a gente tem que colocar na nossa cabeça e compreender que coisas acontecem na nossa vida exatamente pela liberdade que o homem tem. Porque Deus deu ao homem esse direito livre-arbítrio. E às vezes homens fazem escolhas erradas e acabam atingindo na gente.
No mais, esses foram os comentários do vídeo de ontem e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.